Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Chegamos ao final da semana, vamos fazer aqui mais uma meditação e eu agradeço a sua companhia todos os dias, não somente comigo aqui estudando, mas também nos ajudando na pregação do Evangelho, compartilhando esse vídeo para todas as pessoas que você encontrar. Obrigado de coração. Se ainda não é inscrito, eu sempre peço, né? A pessoa pensa assim, por que o pastor pede isso todos os dias? Porque assim, quanto mais inscritos esse canal tiver, mais força ele vai ter no YouTube e o próprio YouTube o levará a outras pessoas. Então a sua inscrição nos fortalece. A sua interação aqui, escrevendo aqui nos comentários, se eu gostei, se eu não gostei também, nos fortalece, fazendo com que o algoritmo do YouTube o promova para outras pessoas também, ok? Vamos aqui fazer um resumo desse assunto tão importante que nós estudamos nessa semana, eventos finais, né? Nós vimos que os eventos finais serão dramáticos na Terra. Exigirá uma fé forte, que não vacile diante das situações e das circunstâncias que envolverão todo o crente, todo o fiel e leal povo de Deus. Nós vemos aí como nós devemos nos preparar. Nessa semana nós vimos o poder da palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Não há condição de você sobreviver espiritualmente se você não se voltar para a palavra de Deus a fim de ter comunhão com Deus. Nós vimos também que Deus vai selar o seu povo. Você viu isso lá em Apocalipse 7. Deus coloca na fronte do seu servo o selo de Deus. Assim como ele selou as portas, os umbrais das portas do povo de Israel na 10ª praga lá no Egito, de maneira que o anjo passou por alto aquela porta que estava selada e aquele selo foi usado para proteger o seu povo. Deus também vai selar o seu povo no último dia para que ele possa ser identificado e também seja protegido das 7 últimas pragas. O selo de Deus nós vimos claramente que é o sábado. O sábado contém ali o nome de Deus, Senhor teu Deus, contém o título da sua função, que seria Criador, e fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e a sua jurisdição, o seu território, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Está aí no 4º mandamento, o selo de Deus. Aliás, a Bíblia usa em variados textos essa expressão. Lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, e o versículo 20 diz claramente, lhes dei os meus salvos para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então seremos selados. A besta também tem um sinal, tem um selo colocado sobre a mão ou sobre a testa. Você veja que o selo de Deus é colocado sobre a testa, sinal de aceitação voluntária. Mas a besta coloca sobre a testa ou sobre a mão. Porque aqueles que não aceitarem voluntariamente, e muitos aceitarão voluntariamente serem marcados pelo sinal da besta, outros serão forçados a receber tal sinal, porque serão ameaçados de morte. Lembra que Apocalipse 13 fala que aqueles que não adorarem a besta serão ameaçados de morte e farão morrer todos quantos aqueles que não adorem a imagem da besta, está lá em capítulo 13 de Apocalipse. Então esses, diante dessa ameaça terrível, irão sucumbir diante da pressão e irão, infelizmente, receber o sinal da besta na sua mão, forçadamente, né? A questão da adoração é o elemento central do grande conflito, da última grande controvérsia. Esse vai ser o elemento central. A quem nós devemos adorar? A Deus ou a besta? Capítulo 13 fala que a segunda besta levanta uma imagem e faz com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta e façam morrer aqueles que não adoram. Capítulo 14, versículo 7, o primeiro anjo diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, céus e a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo adverte, adore a Deus. A besta diz, adore a imagem da besta, ou adore a besta. O diabo diz, adore a besta. Se não adorar, vai ser morto. Eu vou colocar uma marca para naqueles que aceitam a adoração. Mas o anjo diz, adore a Deus. Aí o terceiro anjo também diz a sua mensagem, aquele que adora a besta e receber o sinal na fronte ou sobre a mão, esse também beberá do cálice da ira de Deus preparado
sem mistura, né? Será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos. E a fumaça do seu tormento sobe por todos os séculos. Então, de um lado nós temos aqueles que adorarão a besta, e do outro lado nós temos aqueles que adorarão a Deus. De um lado, aqueles que não adoram a besta serão ameaçados de morte, mas também do outro lado, aqueles que adoram a besta também beberá do vinho da ira de Deus. Isso tudo vai acontecer, queridos, né? E aí vai ser imposto o sinal para que não compre e não venda, ou seja, boicote econômico. Como que isso pode acontecer? Meu querido amigo, minha querida amiga, você pode pensar assim, nós vivemos um mundo de liberdade, né? Dificilmente essas coisas irão acontecer. Bom, a Covid do século XIX, a Covid-19, desculpa, nos mostrou como que as coisas podem ser mudadas da noite para o dia, como o mundo inteiro mudou os seus costumes do dia para a noite. Então nós vimos aí que devemos ser fiéis a Deus. Aí nós vimos que a chuva temporânea, a chuva serôdia será derramada, nem por força e nem por violência, mas sim com o meu Espírito, somente através do Espírito Santo, descendo sobre o seu povo, fará com que o mundo inteiro conheça o Evangelho. Você se lembra que Jesus condicionou o final de todas as coisas à pregação do Evangelho. Mateus 24, versículo 14, nos diz que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E como que será feito isso? Através do derramamento da chuva serôdia, que é a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja, banhada de poder, vai advertir o mundo, e onde há uma pessoa que se converte, haverá milhares de pessoas se convertendo em um só dia. A Bíblia fala que o anjo, né, aquele anjo que desceu do céu, iluminou toda a terra, ou seja, o conhecimento de Deus se encherá a terra inteira como as águas do mar cobrem a terra. Ellen White diz assim, quando a tempestade se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras da oposição. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga. De modo que, ao chegar a hora do teste, estarão preparadas para se posicionar ao lado mais fácil de maior popularidade. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar, e por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Essa é uma coisa terrível, né? Sabemos que muitos que estão hoje em nossas igrejas, por não terem o costume de deixarem-se influenciar e ser santificados pela verdade, infelizmente, no tempo de aperto, no tempo mais dramático da história da humanidade, quando a besta impor o decreto de morte, sairão do nosso meio, se tornarão nossos opositores, e esses serão usados pelo diabo para nos acusar diante dos tribunais. Queridos, são coisas que vão acontecer. A Bíblia já dizia, a Bíblia falou que vai acontecer. As profecias se cumprem ao longo da história, e essa também há de se cumprir. Feliz aquele que acredita, feliz aquele que crê, feliz aquele que se prepara. A Bíblia fala claramente acerca de eventos que marcarão o final da história da humanidade. Se você e eu não estivermos preparados para esses eventos, queridos amigos, seremos somente mais um que infelizmente perderá a sua salvação. Deus está chamando você para que você se prepare melhor, para que você estude a Bíblia com mais seriedade, com mais qualidade, tempo de qualidade, em comunhão com o céu. Deus chama você para pregar o Evangelho para as pessoas, a fim de que rapidamente essas pessoas também sejam alcançadas, e você é fundamental nesse processo. Não se contente somente ir para a igreja para ouvir sermões, depois voltar para casa e nada fazer pelo céu. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera que vocês tenham uma atitude ativa no ato de preparar-se, né? Se prepare, porque aquele que há de vir virá e não tardará, muito em breve. E muito em breve nosso Senhor irá nos levar para aquele mundo
onde compensará toda e qualquer dificuldade que aqui passarmos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse dia e que essas palavras possam motivar você à fidelidade. Ore comigo. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus queremos te agradecer pelo privilégio de estudar a Tua Palavra e nela crer. Nos ajude, Senhor, a ter olhos espirituais, enxergar as coisas de maneira espiritual, para que nós também não sejamos enganados pelo inimigo. Nos ajude, derramando sobre nós o Teu Espírito Santo, a fim de que nós sejamos anulados do nosso próprio eu, a fim de que o Espírito Santo tome controle da nossa existência. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada com outra temática, chegando aí a última, deixa eu ver, a última lição, né? A última lição desse trimestre. Foi muito bom estar com você. Aproveite bem o seu final de semana.